Se você desequilibrou suas contas, se você está gastando mais do que o que pode, é comum que um dos conselhos que seja dado para que você volte a um equilíbrio financeiro seja: corte os supérfluos. Corta o cafezinho, corta os luxos, para de gastar dinheiro com aquilo que não é básico e necessidade básica de um ser humano. E isso, por mais que seja um conselho logicamente bom, emocionalmente pode trazer um malefício no longo prazo e desequilibrar a sua saúde mental. E a gente precisa conversar sobre isso. Vamos refletir? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Imagina essa cena. 2 amigos se encontram num café e eles não se veem há muito tempo. E o amigo A começa a falar como ele estourou as compras, como ele descontrolou durante algum tempo, que ele está tentando, mas ele não sabe como se reequilibrar de novo. E o amigo B é alguém que está com as suas contas equilibradas. E aí o amigo A fala para o garçom: "Você traz um café para mim, por favor?" E o do lado começa a dizer: "Olha, entenda, quero só o seu bem, mas um cafezinho desse custa R$ 10. Você sabia que se você tomar um cafezinho desse por ano, no ano inteiro, você vai gastar R$ 3.650? E se você não tomar esse café, você vai economizar R$ 3.650? Isso pode fazer toda uma diferença no seu equilíbrio financeiro. Pensa bem se você vai tomar esse café, porque ele pode contribuir de uma forma muito intensa para que você possa se equilibrar ou não na sua vida financeira, que é o que você quer agora." Aquele amigo pode pensar: realmente, esse cara tem toda a razão. Esse cafezinho aqui, ele vai realmente bagunçar a minha vida financeira. Talvez não esse, mas eu tomar um desse hoje, um desse amanhã, um desse depois e um desse todos os dias, no final do mês eu vou ter gastado R$ 300 em café e não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. Já sei, eu vou cortar esse café. E depois de um tempo de cortar o cafezinho e cortar os luxos e cortar o prazer, ele começa a sentir que a angústia dá uma aumentada. Parece que a vida perdeu um pouco de cor, parece que as coisas estão um pouco mais acinzentadas e ele não entende por quê. Talvez ele tenha organizado de novo as suas finanças, talvez ele ainda tenha bastante dificuldade, porque por mais que ele tenha cortado o cafezinho, parece que os seus impulsos de compra acabam encontrando outros caminhos para se expressar, para se desaguar e para descarregar as suas tensões do dia a dia. Isso é muito comum de acontecer também em quem está nesse processo de organização das suas finanças. Tentar cortar o lazer, a diversão, os luxos e os pequenos prazeres pode ser uma solução de curto prazo para algumas pessoas que pode ser executada. Mas no longo prazo, isso tende a ter um efeito rebote que é muito maior e que impacta muito mais a saúde financeira e a saúde mental de uma pessoa. Deixa eu te explicar por quê. Nós temos necessidades básicas humanas. A gente sabe que nossas necessidades básicas são se alimentar, ter um teto, ter roupas para vestir, transporte, saúde, educação. Mas às vezes a gente esquece que uma das necessidades básicas do ser humano também é lazer, prazer e diversão. E talvez você fique um pouco confuso com isso, porque todo mundo deve ter te dito que prazer, lazer e diversão são completamente supérfluos e que a gente não precisa disso, que isso pode ser eliminado do orçamento ou acontecer apenas uma vez no ano quando você tira férias com a sua família e vai para aquela praia e depois volta e
volta de novo, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. O processo que nós vivemos hoje dentro da nossa sociedade vilaniza o prazer, o lazer e toda forma de diversão que a gente precisa viver. Mas, Sara, eu não estou entendendo como é que o meu orçamento e o desequilíbrio do meu orçamento podem estar relacionados com essa questão, essa necessidade, que digamos que você tenha razão, Sara, que seja uma necessidade básica da gente ter prazer na vida e ter um lazer e buscar um pouco de diversão. Todo orçamento precisa contemplar dentro de si uma linhazinha ali para lazer, prazer e diversão. Quando a gente tenta fazer um orçamento que não coloca essa linha, a gente vai tender a comprar mais, a ir atrás mais do prazer e ter muito mais dificuldade de segurar os impulsos. O lazer, o prazer, eles tendem a ser vistos como supérfluos para a vida financeira, porque você pode cortá-los a qualquer momento. Uma pessoa, abre aspas, pode viver sem prazer, ela pode viver sem lazer e ela pode viver sem diversão. É só ela trabalhar, ir para casa e trabalhar e ir para casa. E eu sei que essa imagem que eu estou te dando, dessa pessoa que vive o tempo todo para trabalhar, chegar em casa, dormir, deitar, comer, para o outro dia acordar e trabalhar de novo, é extremamente cansativo. Porque é assim que é. Uma vida que não contempla o prazer, uma vida que não insere na própria vida, inclusive no próprio orçamento financeiro, a parte que é uma necessidade nossa para descarregar as nossas tensões, para colocar o nosso corpo de novo num estado de relaxamento, acaba trazendo um efeito rebote que pode ser muito mais intenso e pode trazer consequências do futuro maiores para a sua saúde mental, mais do que, por exemplo, para a sua vida financeira. Uma vida em que você vai apenas trabalhar, pagar boleto, voltar para casa, dormir, para depois no outro dia trabalhar, para pagar boleto, para voltar para casa e viver nesse ciclo interminável, tem sim feito com que a gente sinta muito mais ansiedade e principalmente uma vida mais vazia de sentido, uma vida que parece que a gente está sempre esperando pelo final de semana, está sempre esperando pelas férias, está sempre esperando por aquele momento em que o prazer e a diversão podem ser autorizados a retornar e a fazer parte da nossa vida. É por isso que alguns desses conselhos para reequilibrarem as contas, para a gente tentar voltar para o orçamento e que, logicamente, racionalmente, parece fazer todo um sentido você retirar de um orçamento o prazer, o lazer, aquilo que realmente faz você entender que, uau, de alguma forma essa vida tá gostosa, tá fazendo sentido eu estar aqui, vale a pena o meu coração acordar de manhã e eu sentir meu coração bater. Às vezes, sem isso, a gente tem uma vida tão vazia de sentido, tão cinza, que mexe muito com a nossa saúde mental. E a gente vai tender a achar que cortar o cafezinho, isso é um símbolo, não é necessariamente o cafezinho, gente, tá? A gente não tá falando de cafezinho, não é nada concreto. É algo simbólico. Cortar o cafezinho como uma forma de falar para alguém que ela pode cortar não é o luxo da vida, é o prazer, o lazer e a diversão. Que um ser humano pode, sem consequência nenhuma, cortar essas coisas da vida, porque o que é necessidade básica é comer, beber água, ter uma casa, ter um trabalho, e é isso. Mas o nosso processo, por exemplo, de bem-estar, de felicidade, precisa que no nosso orçamento financeiro e no nosso orçamento interior, emocional e de saúde mental, o lazer, o prazer e a diversão sejam incluídos. Eu não sei se você já tentou fazer isso, eu posso dizer com
com propriedade que há alguns anos atrás, quando eu ainda estava tentando equilibrar as minhas contas, estava tentando entender como é que eu fazia para olhar para as minhas contas e encontrar um caminho para sair de uma dívida gigante que eu estava, eu tinha a tendência de ouvir esses conselhos. Corta o cafezinho, congela o cartão bota o cartão no freezer, bota o cartão para congelar. Para de gastar com aquilo que não é essencial para a vida. E na época, ninguém me avisou, na verdade, pouca gente conversa efetivamente sobre isso, sobre como as nossas relações, como a nossa capacidade de sentir prazer, de buscar lazer, de nos divertirmos, também é uma necessidade humana básica. Não é só alimento, água, casa e saúde. Essas coisas todas, inclusive, podem estar muito bem resolvidas e você olhar ao redor para a sua vida e dizer, cara, eu tenho tudo. Eu tenho uma boa casa, eu tenho roupas adequadas, né? Não é nada caríssimo, não é nada de marcas exclusivas, mas eu gosto. E eu olho ao redor na minha vida e eu sinto que, cara, tá faltando alguma coisa. E aí, quando você vai tomar um café, como alguém falou para você que para deixar as contas equilibradas você precisa excluir, tirar, desconsiderar o prazer, o lazer e a diversão, você vai se sentir culpada por tomar aquele cafezinho. E esse café vai doer muito mais no seu bolso do que o próprio café, de você se permitir e se autorizar a sentir prazer, a viver algo que te dá prazer, pequenos prazeres da vida a todo momento. Mais uma vez, talvez a forma que dificulta menos a sua saúde mental no meio de um processo de equilibrar contas, de sair do vermelho, seja compreender quais são os luxos, quais são os prazeres, quais são os momentos de diversão o seu orçamento comporta no momento em que você precisa reorganizar suas contas. E não cortar. Não é só uma questão de o cafezinho custa R$10 e num ano inteiro, se você tomar um cafezinho todos os dias, você vai gastar R$3.650, portanto, corta o café que as suas contas vão ser equilibradas. Porque as suas contas podem até ser equilibradas, mas por dentro, o seu banco emocional, aquilo que dentro de você está te dando energia, está energizando sua vida, está colocando para você moedas que fazem com que você queira acordar do outro dia, que você queira ter vontade de levantar da cama, que você sinta que é lindo o dia, que você quer viver, de que você quer ter algo para fazer que faz sentido para você, também precisa ter no orçamento financeiro e emocional a linha da diversão, do prazer e do lazer. Tá fazendo sentido aqui para você até agora? Você já tentou organizar as suas finanças, retirando delas todo e qualquer prazer, lazer e diversão e entendeu isso como um grande supérfluo? Ou será que você entende a importância de ter um orçamento que contemple isso para que depois o efeito rebote não seja pior do que aquilo que você está vivendo? O que eu estou tentando te dizer como efeito rebote? Você talvez já tenha passado por isso. Eu conheço muita gente que passa quando tenta cortar os luxos, o prazer e o lazer como um todo. Começa uma semana, 2 semanas, e aí começa uma angústia, a vida começa a ficar mais cinza, as coisas começam a perder o sabor, as coisas começam a perder a cor, a vontade. E algo dentro dessa pessoa deseja se conectar ao prazer e quando ela menos espera, ela fez uma compra, comprou algo que ela não desejava, que ela não entendia como sendo importante naquele momento, mas porque sem entender, sem dar lugar para o prazer, para o lazer dentro de si, como algo que é necessário para o desenvolvimento, para a vida humana como um todo, precisou se expressar, precisou de se descarregar. O momento de lazer e prazer é um momento de descarga de tensão e a gente precisa disso para poder continuar
desejando estar aqui. E óbvio, nem tudo de prazer, lazer e diversão precisa envolver dinheiro. Poxa, o meu lazer é ir passear no shopping e comprar. Meu prazer é ir nas lojas ricas, não sei lá das quantas, e passar o cartão. O meu lazer é abrir um site de compras e ficar zapeando até encontrar uma coisa que eu quero e passar o cartão. Não necessariamente, talvez o seu conceito de lazer esteja muito atrelado à compra e isso também precisa ser revisto. Porque quando você tem um orçamento de lazer, prazer e diversão, você também encontra um espaço de criatividade para poder lidar com a vida e inserir do lazer e o prazer na sua vida dentro do seu orçamento. Poxa, o meu orçamento mensal de lazer, de prazer, de diversão é R$ 200. Porque com R$ 200 eu consigo ir uma vez por semana jantar com meu parceiro, uma vez por semana almoçar, levar a minha mãe para almoçar, ou uma vez por semana levar os meus filhos ao parque, uma vez por mês eu ir jantar com as minhas amigas. Tudo isso pode ser visto. E quando você insere o prazer como algo normal da vida, inclusive dentro do seu orçamento e da sua vida financeira, você também vai começar a encontrar formas mais criativas e às vezes não monetizadas, que não requerem que você despenda e você gaste tanto dinheiro para encontrar jeitos de sentir prazer, se divertir e ter lazer na sua vida. Percebe como é que o lazer e o prazer na sua vida estão estruturados hoje? O quão dependente eles são da sua vida financeira, o quanto que o seu excesso de compras é para compensar e tentar incluir o lazer e o prazer dentro de você, e como é que você pode, inclusive, normalizar prazer, lazer e diversão, colocando no orçamento e encontrando formas criativas de viver isso também para além da sua vida financeira. Se esse episódio fez sentido para você, se você sente que ele pode ajudar alguém, encaminha para essa pessoa, traz ela aqui, vamos conversar sobre prazer, lazer, orçamento, compras e uma forma de lidar com tudo isso sem precisar cortar o cafezinho. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.